Deus. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite para todos. Paz do Senhor. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, todos aqueles que podem, enquanto você está de pé em reverência à palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para você essa noite. Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Só me ajeitar aqui. Lá em Gênesis, irmãos, capítulo 37, do versículo 1 ao 9. O Senhor é bom. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta aí, se você puder fechar os seus olhos um momentinho. A gente acabou de cantar um louvor que eu acho lindo, ele é maravilhoso. E eu fiquei pensando ali agora na letra desse louvor. E ele fala assim: não posso comprá-lo nem merecê-lo. É assim que é a graça do Senhor. Você não pode comprar, você não pode merecer, mas ainda assim o Senhor se lembrou de você. E você está aqui essa noite, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua família, Ele quer transformar o seu trabalho, as pessoas que estão ao seu redor. Ele tem grandes coisas para fazer com você. Não sei você, mas desde o momento que eu cheguei, eu estou sentindo a presença de Deus hoje de um jeito diferente. E não é só porque eu estou com a palavra hoje, eu já estive aqui várias vezes, mas a presença do Senhor, ela se faz real no meu coração hoje. E eu quero transmitir isso para você de uma maneira que você saia daqui transbordando. Eu sei que tem gente que foi no encontro, tem gente que foi no renovo, mas para aqueles que não foram, a palavra do Senhor está aqui para você. O seu renovo é hoje, o seu renovo é agora. A palavra de Deus vai transformar a sua vida nessa noite, amém? Mantenha os seus olhos fechados, vamos fazer mais uma oração. Senhor, entramos na sua presença, ó Pai. Primeiro para agradecer a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Deus amado, primeiro para dizer, ó Pai, que o Senhor é o único Deus da nossa vida, Pai. Deus amado, nós pedimos também que nesta noite o Senhor possa, Deus amado, transformar o nosso coração. O Senhor, ó Pai, possa entrar na nossa vida de uma maneira diferente. As pessoas, ó Pai, que chegaram aqui com o coração fechado, possam abrir o seu coração para receber a palavra do Senhor. Que cada pessoa, Deus amado, que adentrar aquela porta, possa ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus amado, que as pessoas que estão aqui incrédulas, que o Senhor vai fazer alguma coisa hoje. Que o Senhor, Deus amado, possa transformar essa vida. Pai, que o Senhor possa tocar, o Senhor possa fazer um milagre do Senhor. Pois eu sei, ó Pai, que o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas essa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos. Aplauda a palavra do Senhor, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Amém? Só antes de começar, meus irmãos, ainda com seus olhos fechados, o Senhor falou uma coisa comigo, e quando o Senhor fala, você simplesmente obedece. Você não questiona, você só faz aquilo que o Senhor pede que você faça. Só um minutinho. Mantenha os seus olhos fechados. O Senhor falou comigo o seguinte: tem pessoas essa noite que estão passando por lutas. Tem pessoas essa noite que chegou aqui e não está prestando atenção na palavra do Senhor porque tem dificuldade batendo na porta dele. Tem pessoas essa noite que chegaram aqui e estão prestando atenção no problema e não estão prestando atenção em Deus. E o Senhor me deu uma palavra para você essa noite que está desse jeito. Mantenha a sua conexão com Ele. A palavra do Senhor é simples. Você conhece essa palavra. Ela diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduzir a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O Senhor está com você, não tema mal algum, pois o Senhor está com você. Todos os dias da sua vida Ele não te abandona. Se você colocou as suas esperanças na mão de homens, eu quero te falar uma coisa: Deus é aquele em quem você deve depositar as suas esperanças. Os homens vão te trair, o Senhor jamais. Ele é fiel e justo. Amém? Então, voltando à palavra do Senhor, lá em Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 9, traz uma história pra gente.
que fala o seguinte, versículo 1: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E aqui está o sonho dele. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu feixe e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Pode se sentar, aplauda a palavra de Deus, que ela é linda, ela é maravilhosa. Aleluia. Meus irmãos, é sempre um prazer para mim poder estar aqui, para poder pregar a palavra de Deus. Eu fico lisonjeado, é um prazer muito grande. Deus às vezes dá oportunidades para a gente tem que agarrar ela, porque às vezes você não vai ter mais essa oportunidade, a gente nunca sabe do dia de amanhã. Então eu fico muito feliz de poder estar trazendo essa palavra para vocês. Quando eu comecei a pensar na palavra que eu iria trazer essa noite, Deus rapidamente me trouxe essa passagem da Bíblia. Porque aconteceu algumas coisas que eu vou relatar mais adiante da minha vida nesses dias, que o Senhor me falou assim, ó, é isso, pode pegar, é isso que você vai falar, você tem propriedade para falar, porque Deus trabalhou na minha vida, fez um milagre para mim, eu vou relatar para vocês aqui, mas o que Ele quer mostrar é que para você chegar até o seu milagre, para você chegar até aquilo que você tem trajetado, né, feito o trajeto ali, que você tem planejado, às vezes não vai ser tão simples. Parece que vai, mas o caminho com Deus nunca é tão óbvio. Então eu escolhi essa palavra fala de José do Egito. Eu acredito aqui que muitos conhecem, se não todos, até alguns que às vezes nunca leram, já viu lá na Record, né? O pessoal gosta de assistir José do Egito. E essa palavra ela fala do José, que é filho de Jacó. Para quem não sabe, José é filho de Jacó, Jacó é Israel, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. E para eu poder contar essa história, eu quero relatar um pouquinho quem foi Jacó, o que aconteceu e por que a palavra nos relata que José é tão queridinho por Jacó. A palavra fala que Jacó gostava mais de José do que de todos os outros filhos. E para quem não sabe, Jacó é aquele homem que a Bíblia relata que chega um certo momento que ele briga com um anjo. Tem até aquele louvor, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não quis. É dessa passagem da palavra. Ele começa a brigar ali, ele não sabe, de repente no meio da briga dele ali, ele percebe, ele pensa que é um homem a princípio, e depois ele percebe que se trata de uma figura angelical ali. E ele estava brigando com um anjo que na verdade não era anjo, era o próprio Deus em forma de anjo. E ele vai brigando e não solta ele de jeito nenhum, fala, não, você não vai subir enquanto você não me der a minha bênção. Ele era um homem destemido. Você já pensou você brigando com Deus? Homem destemido ou mulher destemida? Não é fácil. Ele vai brigando e depois daquela briga ali, Deus até acerta ele aqui na perna, que ele fica mancando depois disso. Então ele é uma pessoa que não largou. Enquanto o Senhor não o abençoou, ele não soltou. Destemido. Tem até uma palavra no hebraico que relata bem isso. Eu não sei qual que é a palavra aqui, mas que eles gostam muito dessa palavra lá, eles utilizam como característica de Jacó. E Jacó também relata a palavra que esse nome, Jacó, é aquele que segura no calcanhar. Porque quando Jacó nasceu, ele nasceu
junto, ele era gêmeo de um outro irmão dele. Quando ele nasceu segurando o calcanhar desse irmão dele, chamado Esaú. Então, por isso o nome dele era Jacó. E com o passar do tempo se tornou também aquele que engana. Porque Jacó enganava muito. Para quem não sabe, ele enganou o irmão Esaú, que nasceu primeiro, e tomou dele a primogenitura. Enganou o pai, enganou o irmão, e com isso ele conseguiu a primogenitura. Para quem não sabe, naquele tempo, quem tinha primogenitura era o primeiro filho. Esse filho tinha benefícios por ser o primeiro. E Jacó chega e engana o pai dele, que não enxerga muito bem, fala que é o Esaú, e rouba essa primogenitura ali. Mas a vida dá voltas. Chega um dia que Jacó decide que ele quer casar com Raquel. Era a mulher que ele queria para ele. E aí ele chega para o pai de Raquel e fala com ela: ó, eu quero casar com ela, como é que a gente pode fazer aqui? E o pai dela fala o seguinte: faz o seguinte, você vai trabalhar durante 7 anos. Depois que você trabalhar 7 anos, eu vou te dar a Raquel como sua esposa. E o homem, eu acho que essa mulher, ela deve que era muito bonita, porque para ele trabalhar 7 anos direto para ela, ele tinha que gostar muito dela. Deve que era quase igual a minha esposa aqui. Então, tem que fazer uma média aqui, irmãos. E ele trabalha os 7 anos, fielmente. Chegados os 7 anos, ele chega até o pai dela e fala: ó, trabalhei 7 anos, me dê aqui a sua filha que eu vou casar com ela, a bênção é minha. Só que, você lembra que eu falei que ele enganava? O mundo dá voltas. Agora o pai dela que engana ele. Fala assim: ó, você trabalhou 7 anos, mas eu vou te dar primeiro a Lia, que a outra filha, ela é a mais velha, ela tem que casar primeiro pela tradição. Então você leva ela. Se, por osmose, você quiser trabalhar pela Raquel, é mais 7 anos. E a Raquel deve que era bonita mesmo, porque o homem trabalha os 7 anos, irmãos. E ele vai, trabalha os 7 anos, e aí ele consegue casar com a Raquel. O pai dela concede para ele ali, ele pega e casa, é tudo certo. Só que tem um porém. Se ele era mais apaixonado por ela, ele casa com Lia ali de ricochete, né? Ela veio no combo, vamos dizer que naquele tempo podia. A Raquel não podia ter filhos. E se ela é a esposa que ele queria de todo o coração, o que ele mais queria com ela? Ter filhos. E aí ela não pode, mas Lia pode. E aí ele começa a ter filhos com Lia, filhos com a escrava dela, filho com a escrava de Raquel também, mas com a Raquel nada. Ele tenta e nada, e ele fala: meu Deus do céu, logo aqui eu queria casar, não dá para ter filho. E ele vai na luta, e chega um momento que Deus concede a bênção para ele. E vem um filho, e esse filho se chama José. Agora você entende por que o José é o queridinho de Jacó. E tudo que ele fazia era para o bem de José, porque ele gostava demais dele, ele queria com todo o coração. Ele não é o único filho de Raquel, depois Raquel tem mais um filho, na verdade, chamado Benjamim, que é o mais novo. Mas ele é o primogênito, vamos dizer assim, que nasceu de Raquel. Então, para ele, aquele é o filho. Amém? Vocês estão me compreendendo? A história é longa, deixa a Bíblia separada aí que nós vamos ler um pouquinho. Eu vou resumir aqui, não vou passar do horário, eu prometo para os irmãos. É longo, mas nós vamos entender. E por que eu escolhi essa história? A Bíblia nos relata aí que nessa passagem José tinha 17 anos. 17. Quando veio alguns sonhos para ele. E às vezes você está com sonhos hoje. Você pode ter 10 anos, você pode ter 5, você pode ter 20, você pode ter 70 anos, você pode ter 80, pode ter 100. E Deus está te dando sonhos, está te dando desejos. E para você concluir esses sonhos, para você chegar e alcançar ele, não vai ser tão fácil. Mas se o Senhor estiver com você, o Senhor estiver te abençoando, como eu creio que está, você vai alcançar aquilo que você tem sonhado. Amém? Aleluias. Então ele tem um sonho, a Bíblia nos relata que ele chega para contar para os seus irmãos. Só podia ter 17 anos mesmo, para ser inocente desse jeito. Ele tem um sonho, que eles estavam trabalhando com os feixes, e de repente os feixes de trigo dele se levanta, se torna, vamos dizer assim, né, o líder entre os outros feixes, e os demais feixes se levantam ao redor e começam a se dobrar diante do feixe dele. E ele vai lá e relata para os irmãos, e rapidamente os irmãos se ligaram. Você está tendo um sonho que você vai governar sobre nós? Você é o segundo mais novo e vai governar sobre nós? E eles já ficam irados com aquilo, eles já não gostavam dele porque ele era o queridinho do papai, e agora piorou. E ele, sendo inocente, tem outro sonho,
que fala que o sol, a lua, as estrelas se dobravam diante dele também. E o que ele faz? A mesma coisa. Muito inocente, vai lá e conta para os irmãos dele. E aí a palavra nos fala o seguinte, que os irmãos dele começaram a odiá-lo, não gostava mais dele. Os irmãos dele não queriam nem ver ele de perto, porque Jacó mandou fazer uma túnica diferente, os demais tinham túnicas iguais. A túnica era uma roupa daquela época lá, e só a de José era uma túnica diferente, colorida, bonita. Então, é como se o pai dele já tivesse falado assim para os demais: ó, um dia eu vou morrer, mas quando eu morrer, é esse aqui que vai tomar conta do negócio aí, do esquema todo. É ele que vai mandar. Então, ele já vestiu aquela roupa e saiu provavelmente se achando: é eu que mando, é eu que mando, é eu que posso. Glória a eu, louvado a mim, santificado seja o meu nome. E ele saiu falando aquilo. E por que eu estou te falando isso? Agora vem a parte do meu testemunho. Quando você tem um sonho, ou quando você tem um plano, você tem algo para você alcançar, você não pode contar para qualquer pessoa. Tem pessoas que querem o seu bem, tem pessoas que não querem. E tem coisas acontecendo no mundo espiritual. E eu tenho que admitir, eu fui inocente igual José. Eu contei o meu sonho para muitas pessoas que talvez eu não deveria ter contado. Para quem não sabe, ou se já sabe também agora fica sabendo, eu trabalho numa empresa grande de renome. E eu estou nessa empresa já tem mais de 7 anos. Eu subi de cargo lá uma vez, não pude subir mais por causa dos meus estudos. Eu preciso estudar para eu formar, e aí sim eu tenho a possibilidade de subir em mais cargos. Mas durante esse trajeto já aconteceram de aparecer algumas vagas que, se eles quisessem, eles conseguiriam me subir. E muitas vezes, gerentes, pessoas que tinham o poder, tentaram. Chegava uma vaga lá muito melhor do que a minha, que a gente tem uma vaga, eu tô te chamando, vem cá que eu vou fazer de tudo. Eu vou te subir, você sabe, você conhece o processo. E eu, beleza, faz aí, tá na mão de Deus, entregava na mão de Deus. Só que eu cometia o erro. Eu chegava para muitas pessoas que às vezes não precisavam saber. Quem sabe, né? Deus está fazendo um negócio aí, às vezes vai dar certo. E falava. E chegava na hora, o pessoal não deixava nem eu fazer entrevista com a pessoa que era dona da vaga da empresa. Mas, meu Deus, tem alguma coisa errada nesse negócio, não pode. E assim foi. 1 vaga, 2 vagas, 3 vagas, 5 vagas, pelo menos 6, que eu tinha plena condição de assumir. E tenho certeza, não porque eu sou o melhor deles, mas eu conhecia todo o processo, tudo aquilo que a vaga tinha que executar, eu era o melhor dessas 6. Porque eu já estava lá, tinha tempo, e as pessoas que eles tinham que colocar, porque não conseguiam me colocar, eram pessoas novas. Às vezes pessoas que nunca viram falar da empresa. E eu ficava indignado com aquilo, minha esposa orando já com raiva. E eu também. Eu falei, não é possível. E aí, por fim, chegou uma oportunidade um dia desses para trás aí. E apareceu uma vaga, eu já estava descrente, irmãos. Eu já estava descrente. Eu falei, esse negócio eu não quero saber disso mais também. O dia que for para acontecer, aconteça, é natural. E uma pessoa me procurou. Falou, saiu uma vaga no meu setor, é um nível acima da sua. Eu quero que você vai candidatar e você vai subir. Você que eu vou escolher. Eu falei, meu filho, você é só mais um na fila do pão. Entra lá atrás e espera. Mas por quê? Já aconteceu isso. Quase que a pessoa me paga um pastel, um caldo de cana para chorar comigo. Foi. Na hora que a pessoa saiu da sala que eu estava, eu abaixei a cabeça, coloquei a mão assim, falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer de novo? E Deus falou comigo assim, eu vou te dar uma lição hoje. Sabe com quem que você vai falar disso aí? Eu falei, quem? Ele, ninguém. Ele, ninguém. Só quem for necessário para você passar no processo. Se você precisar pedir a pessoa uma autorização, precisar pedir a pessoa dentro da empresa uma assinatura, precisar ir atrás da pessoa para ela autorizar algum processo, tirando isso, é ninguém. Ninguém é ninguém. A palavra foi assim comigo, beleza. Terminei a oração, pensei assim, meu Deus, vou chegar lá em casa, eu vou falar com a minha esposa. A voz do Senhor voltou. Ninguém é ninguém. Eu falei, o negócio é sério então. Eu falei, tá bom. Ninguém é ninguém. E eu fiquei calado. Todos os dias que eu chegava em casa, eu queria falar com essa mulher. Eu falei, meu Deus, é uma tortura muito grande para mim, não pode esse negócio. E eu fui. Pensa que não, marcaram a minha entrevista, coisa que nunca tinha acontecido nos outros 6.
Pensa que não fiz a entrevista, eu tenho certeza, eu fui impecável, porque eu sabia tudo que eles me perguntavam. Você sabe fazer isso, eu sei. Sabe fazer isso, eu sei. Sabe fazer... Eu já estava tão confiante que eu não estava nem... Sabe quando você fica ansioso? Eu não estava nem ansioso, não. A pessoa falava e era isso mesmo, problemas. Fui. Passou uma semana, fechou o processo, me ligam. Que, só para te dar uma notícia, você foi aprovado no processo. Eu falei, glória a Deus, o Senhor é fiel. A palavra do Senhor é poderosa sobre a minha vida. E eu fiquei feliz. E aí agora eu estava em duas situações. Primeiro, que eu estava feliz demais. E a segunda, como é que eu ia contar para a mulher que eu ia chegar lá em casa e ela não sabia do processo e eu tinha passado. Falei, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Eu nem contei antes, cheguei lá em casa. Falei que eu tenho duas notícias para te dar. Primeiro, que Deus é bom, e a segunda é que eu passei num processo aí. Graças a Deus, agora eu vou subir de cargo, vou melhorar, vou trabalhar de segunda a sexta só, não vou trabalhar de sábado, o salário vai aumentar. Ela olhou para mim assim. Eu falei, é Deus, o Senhor me coloca nos enrascadas que só o Senhor. Glória a Deus. E passou aí o tempo, hoje ainda, ela não sabia ali, mas ela já me falou que Deus deu uma palavra para ela também. Porque a gente fica incomodado, se fosse ela, eu iria ficar assim, meu Deus, por que ela não me falou? E eu falei com ela que foi a direção de Deus. E ela me contou ali que Deus falou com ela o seguinte, ela estava lavando louça. E ela questionando, Deus, mas por que o Kennedy não me falou? O Senhor não autorizou então ele me falar. E aí Deus falou com ela, você não tinha falado para eu falar com ele? Quando você pedir para eu falar com ele, você deixa que eu falo. Você colhe o resultado. Aleluia. Glória a Deus. E o que eu quero trazer com isso, irmãos? Tem coisas que você tem aí que são planos, que são sonhos, que são projetos. E o Senhor, Ele quer te falar uma coisa essa noite. Cuidado com as pessoas que você vai compartilhar. Às vezes a pessoa não está pensando algo de mal, querendo fazer algo de mal com você, mas ela vai compartilhar com alguém, que vai compartilhar com alguém que talvez não queira muito o seu bem. E coisas acontecem no mundo espiritual. Não precisa de você sair contando. Pega o seu sonho, entrega na mão de Deus e fala, Senhor, está aqui. O que o Senhor tiver de fazer, o Senhor faz. E eu creio que o Senhor é o Deus de milagres, é o Deus de promessas. O Senhor é o Deus do impossível. Amém. Aleluias. Então, dando seguimento nessa palavra, a Bíblia fala que chega um certo momento que Jacó chama José, fala com ele, José, seus irmãos saíram aí para cuidar do rebanho de manhã, mas até agora eu não tive notícia deles. Não voltaram, não estou sabendo de nada, já estava entardecendo. Faz o seguinte, vai atrás deles, por favor. Descobre onde que eles estão e traz notícia para mim, para ver se está tudo bem. E aí sai José atrás deles. Só que naquele tempo, irmão, os irmãos já odiavam ele. Ele ia sozinho, estavam os outros 11 irmãos lá, doidos para consumir com ele dessa terra, morrendo de raiva. O que eu tiro de lição disso? Às vezes Deus vai te empurrar para um lugar que você não quer ir. E você não vai ter alternativa, você tem que obedecer. José não tinha como chegar para o pai dele e falar, pai, eu não vou. Não adianta, é seu pai, você tem que ir. É assim que funciona. E foi José. E a Bíblia nos relata que José chegou até o lugar onde os irmãos dele cuidavam ali dos animais e não encontrou. E a primeira coisa que deve ter passado pela cabeça dele, pô, meus irmãos não estão aqui, acho que eu vou embora, porque eles não estão e tal. E a Bíblia até relata que ele se perdeu ali, no caminho, inclusive. E aí, na hora que provavelmente ele estava indo embora, não tem jeito. Quando Deus tem alguma coisa para fazer na sua vida, Ele vai fazer, você se perdendo ou não. E ele, provavelmente já voltando, um homem enxerga ele de longe. Oh, José, o que você está procurando aqui? Ah, não, que eu vim andar aqui, eu me perdi, eu vim procurar meus irmãos, você não sabe onde que eles estão? Eles estão, eu vi eles saindo falando que é lá para aquela terra de Dotã. Se você quiser ir atrás dele, provavelmente eles estão lá. Ah, beleza, então eu vou. E aí ele segue para Dotã. No meio do caminho ali, quando ele já aponta no horizonte, os irmãos dele enxergam ele de longe, ele enxerga os irmãos. A Bíblia nos relata que os irmãos olham um para o outro e falam assim, lá vem o sonhador. Olha só, as pessoas que você compartilha o seu sonho. Lá vem o sonhador. Eu imagino um olhando para o outro. Ele vai te governar, hein? Ele fala, não vai mesmo. Vai te governar, vai. Ele está sonhando que vai te governar. E naquela época os sonhos eram muito importantes. Hoje em dia a gente não tem dado tanto valor, mas os sonhos são importantes. E naquela época eles sabiam disso. E ali a Bíblia nos relata que eles começam a conversar entre si. Vamos matar ele? Vamos pegar ele,
matar. Depois a gente fala com o nosso pai que foi um bicho que matou, a gente passa a roupa dele no sangue e leva para o nosso pai. E eles ficam naquela, mata, não mata, mata, não mata. E por fim o mais velho deles, que é o Rubem, a Bíblia fala, chega, gente, não vou matar ele não. Vamos jogar ele dentro daquele buraco ali. Ele não queria matar o irmão. Provavelmente, né, o mais velho era o mais experiente, sabia o que a vida poderia trazer depois. Vamos matar ele, não vamos jogar ele dentro daquele poço. Deixa ele ali naquele poço, ele vai morrer depois e tal. Mas ele estava pensando isso porque depois ele queria voltar e resgatar ele. E assim acontece. Só que Rubem se afasta, os irmãos dele pegam ele e jogam ele dentro do poço. E ali ele fica. Imagina o desespero desse menino de 17 anos. Às vezes Deus te deu um sonho, meu irmão. Às vezes Deus falou com você assim, ó, você vai ser pai de multidões, você vai ser pastor, você vai ser pastora, você vai ser missionária, você vai ser diácono. E quando você percebe, você está dentro de um buraco. E a primeira coisa que você vai questionar, Deus, ué, eu não ia ser pastora? Eu não ia ser pastor? Como é que eu vim parar dentro de um buraco? Às vezes você está desse jeito hoje. Deus te deu um sonho. Deus te deu uma visão. E você está dentro do buraco. Mas eu tenho uma palavra para você. Você prepara o seu coração aí que Deus vai falar. E a Bíblia nos relata que assim que eles jogam ele, de longe vem um povo. Uma caravana passando assim, um povo, os ismaelitas. E eles vêm passando e os irmãos logo pensam, gente, ao invés de a gente deixar ele aqui, por que a gente não vende? Ele vai ser escravo desse povo, nós vamos ganhar dinheiro. É 2 coelhos numa cajadada só. E eles entram num consenso ali, sem o Rubem, que era o mais velho, e resolvem vender. E aqui eu tiro outra lição. Às vezes você está dentro do buraco, você ora para Deus, e Deus manda alguém. E quando essa pessoa chega, você pensa, vai me salvar, vai me levar de volta para a casa do meu pai. Essa pessoa te leva para mais distante ainda. Você fala, Deus, é uma prova muito grande. E era assim que ele estava. Quando o pessoal chegou, eles tiraram ele de dentro do buraco. Eu imagino que ele pensou, agora eu vou embora, arrepender, glória a Deus. Não, meu filho, você vai ser escravo a partir de agora, vai com Deus. Entrega os ismaelitas, 20 peças de prata para cá, coloca no bolso, tchau, obrigado. E assim ele vai. E às vezes a gente está igual ele, coração aflito, com problemas, dificuldades. Então a gente já tem 2 situações. José teve os sonhos. José, o pessoal queria, os irmãos dele queriam matar ele, jogaram num buraco e agora venderam ele para os ismaelitas. Do sonho até a bênção, irmãos, você vai passar algum trajeto. Você vai passar buraco, você vai passar problema, mas não desiste não. Que Deus tem milagre para a sua vida. Amém? Então José começa a ser levado junto do povo ismaelita ali na caravana. E o que acontece é o seguinte, eles chegam no Egito. Para quem não sabe, o Egito naquele tempo é como se fosse os Estados Unidos hoje, ou a China. Potência global. Se tinha um lugar que tinha dinheiro, era no Egito. Se tinha um lugar que tinha fartura, era no Egito. Se tinha um lugar onde tinham pessoas poderosas, era no Egito. Era uma das, tinha outras cidades também, mas o Egito era um dos polos. E quando eles chegam ali com José, eles encontram com Potifar. Potifar, para quem não sabe, é um capitão lá da guarda do faraó, provavelmente um homem de renome, um homem de posto, poderoso naquele tempo. E eles oferecem para ele o José como escravo. E ele, não tem nada a perder, me dá esse menino aqui. E aí ele começa a trabalhar para o Potifar. E o que acontece é o seguinte, eu queria ler com você. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 39, do versículo 7 em diante. 39 do versículo 1, perdão. Deus vai se mostrar presente com José durante todo o trajeto dele. Ainda que ele esteja passando ali pela dificuldade, Deus está sempre com ele. Amém? Está escrito assim, Gênesis capítulo 39, do versículo 1 em diante. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava,
agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado à sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Às vezes você está passando por uma dificuldade e você vai se sentir um escravo. Você vai sentir que tudo aquilo que você está plantando, quem está colhendo não é você. Você planta, é o do lado que colhe. Você planta, é o do lado que colhe. E imagino que esse era o pensamento de José. Tudo que eu tenho que plantar, quem vai colher é o Potifar. Tudo. Mas a Bíblia fala que Deus era com ele, Deus era fiel. Deus estava com ele em tudo que ele colocava a mão, prosperava. Tudo que ele colocava a mão, prosperava. E a palavra fala que ele começou a morar na casa do Potifar. Ele não ficava em outro lugar, era dentro da casa dele. E chega um ponto, se você continuar lendo aí, que fala que Potifar não se preocupava com mais nada. Nada além do que ele tinha que comer, só isso. Ele entregou para ele, falou: José, a partir de hoje, ó, minha carteira é sua, os móveis é seu, ó, os terrenos que a gente tem, eu sei que vai tomar conta, porque tudo que você coloca a mão dá certo. Cuida disso aí. E ele começou a cuidar de tudo perfeitamente bem. E aí eu tiro uma lição, meus irmãos. Porque às vezes a gente está trabalhando, pode ser no nosso trabalho, pode ser na igreja, pode ser na nossa família. E a gente não faz bem feito porque não é nosso. Porque o resultado não vai ser nosso. E o tempo inteiro que José trabalhou para outras pessoas, ele fez o melhor que ele poderia fazer. Ele foi fiel. Ele entregava o melhor trabalho que ele podia. Ele sabia que se ele iria executar, ele não executaria para homens. Ele não executaria para o Potifar. Ele estava executando para ele e para Deus. Ele queria ser fiel a Deus. Deus deu a força do trabalho. Então eu trabalho com excelência. Esse era o pensamento dele. Mas como na vida nem tudo são flores, chega um momento, a Bíblia nos relata ainda nesse capítulo, eu não vou ler porque vai ficar muito longo, que a mulher do Potifar começa a cobiçá-lo, diz a palavra. Começa a dar em cima dele. E se você prestar atenção nessa história, se você ler que ela é grande, lá do 37, você vai ler até mais ou menos o capítulo 46, você vai perceber que o único momento que a Bíblia vai relatar que José teve um momento em que ele poderia fazer algo de errado, com certeza ele teve mais situações, mas a Bíblia só relatou essa. O único momento que a Bíblia relata que ele poderia fazer algo de errado ou pecar contra Deus era nesse momento. Ele tinha a oportunidade de se deitar com a mulher do Potifar. E agora pensa comigo, a mulher de um general poderoso, famoso, naquela época, um homem de renome na sociedade, provavelmente era uma mulher muito bonita. Provavelmente ela era uma mulher muito bonita. E eu imagino ele ficando tentado. Só que a palavra nos relata qual foi a resposta que ele dá para ela. E isso eu queria ler com você. Ainda no capítulo 39, versículo 9. Está escrito o seguinte, é a resposta que ele dá para ela. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele, no caso Potifar, nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Você percebe que ele não falou que ele iria errar ou pecar contra o Potifar. Em momento nenhum ele quis ser fiel ao Potifar. Ele sempre foi fiel a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te der um sonho, se você quiser chegar à conclusão desse sonho, à conclusão do seu plano, seja fiel a Deus. Quando você estiver trabalhando em um lugar que te colocarem para trabalhar lá, que vai ser o seu processo, trabalhe para Deus. Não trabalhe para as pessoas que lá estão. Eu canso de ver pessoas na empresa murriando. Aí você chega para a pessoa, fulano, faz desse jeito. Ah, para que correr? Se eu correr hoje, eles vão falar para eu correr amanhã. Então é melhor eu andar, que amanhã eu ando de novo. A pessoa está fazendo somente para o patrão dela. Ela não sabe que o trabalho que ela executa é para Deus. Você será visto amanhã pelo resultado que você deu hoje. Amanhã você pode se tornar uma pessoa grande, porque no pouco você foi fiel. Você trabalhou bem trabalhado, assim nos diz a palavra. Então faça o seu melhor, enquanto você não tem meios para fazer melhor ainda. Como diria o filósofo aí. Amém? Estão entendendo? Aleluias. Então ele se mantém fiel e íntegro na casa do Potifar.
Porém, a mulher de Potifar desejava ele tanto, que chega um momento que ela quer agarrar ele. Na hora que eles estão sozinhos dentro da casa, ela chega perto dele, enquadra ele num cômodo lá e fala: é agora. Não vai ter como você correr de mim não, é hoje. E a Bíblia fala que ele fica doido, dá um jeito de sair correndo, ela segura a roupa dele e ele sai correndo e vai embora. E ela fica com as roupas dele na mão, a túnica provavelmente. E aí o que ela faz? Como ele não queria, ela chega, chama os soldados e fala que ele que estava querendo ela e tentou abusar dela. Fica com a túnica dele na mão. E aquilo é grave. O que acontece? Quando o Potifar chega, ela fala aqui, ó, o que seu escravo fez aqui, ó. Ele tentou de toda forma me agarrar, eu chutei ele, aquele negócio todo, consegui segurar a túnica dele como prova. Ele tentou me agarrar. Naquele tempo, irmãos, se você pesquisar aí, existia um código que chamava Código de Hammurabi. A gente que estuda direito, você sabe disso. Lá, basicamente, era olho por olho, dente por dente. Qualquer coisa desse tipo, a ordem era matar. Se Potifar fosse seguir à risca o que tinha acontecido, acreditando fielmente naquilo que a mulher dele tinha falado, ele mandava matar. Porque eles nem tinham muitas prisões naquela época. Mas eu imagino que Potifar sabia qual que era a índole da mulher dele, porque ele não manda matar José, ele manda prender. E aí José deve ter pensado: oh meu Deus, essa vida minha não é fácil não. Eles tentam me matar, pensam em me matar, me jogam no buraco, me vende para os ismaelitas, me vende como escravo o faraó, e agora eu vou parar na cadeia. Que sonho é esse que o Senhor me deu? O Senhor deu o sonho para a pessoa errada. O Senhor deve ter dado o sonho para a pessoa errada. E aí eu quero trazer uma lição para a gente aqui, meus irmãos. Eu comentei isso com a minha esposa esses dias, que na cadeia ele vai ter uma oportunidade. O que acontece? Muitas vezes você tem um problema hoje que você não conseguiu vencer. Provavelmente todos têm, a gente não é de ferro, a gente não é o mais santo. E esse seu problema que você tem hoje vai se tornar o seu maior trunfo amanhã. José, ele teve um sonho lá atrás. E por causa desse sonho, tentaram quase matar ele, jogaram no buraco, se tornou escravo dos ismaelitas, se tornou escravo do Potifar e agora está lá na prisão. Ele teve um sonho. Esse, tecnicamente, até o momento está sendo o problema dele, porque se ele não tivesse tido esse sonho, os irmãos dele não estavam tão irados com ele. E agora o sonho vai voltar lá na cadeia. Só que nós vamos ver que agora o sonho vai voltar para se transformar o maior trunfo, aquilo que vai trazer a vitória para ele. E aí, antes da gente entrar nisso, olha como que Deus é. Deus deu uma visão para ele que ele iria governar sobre os seus irmãos. Amém? E quando ele chega na casa do Potifar, o que acontece? Ele tem muita riqueza para ele administrar. Potifar era um homem de dinheiro, um homem de riquezas. Então ele aprendeu a governar as coisas tops. Aprendeu a governar com muito dinheiro. Ele soube como que administrava as coisas. Ele sabia. E agora Deus inverte o jogo, meu filho. Você aprendeu a governar na fartura. Você teve um estágio lá. Agora eu vou te ensinar a governar na miséria. Vai para a cadeia. Agora é o oposto. Meu sonho precisa que você passe por essas duas etapas. Aprenda a governar na fartura e agora aprenda a governar na miséria. Amém? Vocês estão comigo aí? Estão entendendo? Aleluias. E aí eu quero trazer para você uma historinha. Porque às vezes quando a gente está trabalhando no bem bom é tudo muito top. E quando a gente é jogado na miséria a gente murmura. Mas às vezes é só um estágio. Tem uma historinha que fala o seguinte: que tinha um homem que ele trabalhava numa empresa onde ele vendia chinelos. E a empresa estava expandindo para países onde ela nunca tinha entrado. E aí chama um vendedor, um resmungão, fala com ele: meu filho, nós vamos te mandar lá para Cafundó da Ajuda, lá para Somália. Somália? O que eu vou caçar na Somália? O que tem na Somália? Você vai vender lá. Tem oportunidade de vender chinelo igual água. Lá não vai dar de tanto chinelo que nós vamos ter que levar para aquele lugar. Essa empresa, meu Deus do céu. Mandou o homem para a Somália. Chega lá, ele percebe um detalhe: ninguém na Somália usa chinelo. Somália é hipotético, não era Somália, só para vocês entenderem. O pessoal não utilizava chinelo. A primeira coisa que ele olha é para o pé do pessoal: eles estão de brincadeira comigo. Eles me mandam para um país que o povo nem chinelo não usa. Como é que eu vou vender esse troço aqui? Liga para o pessoal: aqui, vocês estão de brincadeira comigo? Então não? Por quê? Pessoal que nem chinelo, nem sabe o que é chinelo. Como é que eu vou vender chinelo num lugar que o pessoal nem usa chinelo? E aí dá aquele rolo todo, resolve trazer o homem de volta.
E eles falam, onde é que você quer ficar? Fica aí então, vende no Brasil. Eles chamam um outro, uma pessoa que executa o trabalho bem executado, que faz as coisas da maneira que deve ser feito. Pega esse homem fulano, nós temos uma oportunidade para você. Nós vamos te mandar para um lugar que você vai poder vender chinelo igual água. Sua comissão vai ser X, você vai vender o que você vender, você vai ganhar. Põe na minha mão. Eu vou chegar lá e o que Deus abençoar eu vou vender. Chegou no lugar, a primeira coisa que ele fez, olhou o pé do pessoal. O pessoal não usa chinelo. Bom sinal. Ninguém usa chinelo. Pelo menos aqui. Aí ele começa a andar pela cidade, dá a volta, ele viu que ninguém usava chinelo. Ele volta para o lugar, pega o telefone. Aqui, prepara a fábrica aí. Ninguém aqui usa chinelo, nós vamos vender chinelo nesse lugar, as carretas. Você pode mandar entregar aqui que você vai ver. Daqui um mês, o pessoal vai estar comprando chinelo igual água quando eles descobrirem que esse negócio ajuda a não machucar o pé. Então pode trazer, manda produzir aí que eu vou começar a vender esse negócio amanhã. Tudo se trata de uma questão de perspectiva. Se você é uma pessoa boa, que enxerga aquilo que Deus tem para você, você enxerga as coisas boas. Se você é uma pessoa que só enxerga a desgraça, em tudo que te colocar, você vai enxergar a desgraça. Em tudo, não adianta. Pode colocar no céu. A pessoa vai chegar lá e olhar. Mas aqui só adora, não faz outra coisa, não. É assim, gente. Quem enxerga a desgraça vai enxergar a desgraça em qualquer lugar. Mas quem enxerga coisa boa vai enxergar em qualquer lugar. Minha esposa fica brava comigo que eu tenho a mania de enxergar coisa boa em tudo. Misericórdia. Às vezes até onde não é para enxergar, eu enxergo, irmão. Mas Deus é misericordioso sobre a minha vida. Amém? Então a Bíblia nos relata que ele chega ali na cadeia. E quando ele chega na cadeia, ele dá de cara ali com duas figuras que também foram presas depois dele. O copeiro e o padeiro. O padeiro naquela época não é o homem que fazia pão para a padaria. É o homem que fazia pão para o faraó. O faraó. A Bíblia não relata, só fala que ele teve um problema lá dentro. Os dois tiveram um problema lá com o faraó. E o faraó fica irado e manda prender os dois. Ele chega na cadeia. E o copeiro, para quem não sabe, é aquele homem, nesses tempos antigos, que não tinha muito poder no caso do faraó. Ele tinha uma pessoa para poder provar as bebidas que ele tomava. Porque corria o risco da bebida estar envenenada. Então o copeiro era aquele que recebia a taça de vinho. Pegava, tomava o vinho. Se nada acontecesse com ele, ele não morresse, não desse uma dor de barriga, aí o faraó tomava o vinho. Então essa era a função do copeiro. E o copeiro chega na cadeia junto com o padeiro. E os dois estão lá. E nisso o carcereiro praticamente dá a chave da cadeia para o José. Fala, José, você é um homem abençoado. Onde você põe a mão, as coisas acontecem. Toma conta dessa cadeia aí. Eu vou ficar sentadinho ali enquanto você faz as coisas acontecerem nesse lugar. O pessoal te reconhece como líder. Você chega, as pessoas te respeitam. Faz o que você tem de fazer. É assim que funciona. E ele andava lá tranquilamente pela cadeia, cuidando de todo mundo. Ele que fazia as coisas dentro da cadeia. O carcereiro sequer preocupava. Ele sabia que tudo ia correr bem. E ele seguia. E a Bíblia nos relata que teve um momento que o copeiro e o padeiro têm um sonho. Cada um deles tem um sonho. E eu queria ler pelo menos isso com você, que a gente não vai ter muito tempo. Lá em Gênesis capítulo 40, do versículo 6 ao 18. Abre comigo aí rapidamente quem puder. Versículo 6 ao 18. Está escrito o seguinte: quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó, e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo.
Repita comigo: lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: esta é a minha interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Amém? O que eu falei? Aquilo que foi o seu maior problema, lá atrás vai se tornar o seu maior trunfo. José sonhou e por causa disso ele passou por todo esse trajeto. Toda essa dificuldade, estava na cadeia inclusive por causa disso, por causa do sonho que ele teve. E agora, por causa de 2 sonhos, ele teve a oportunidade de falar com alguém que estaria do lado de Faraó: lembre-se de mim no dia que você estiver do lado dele. A primeira coisa que ele falou, ele fez uma política ali. Para quem não sabe, política é uma coisa boa. Apesar do que a gente vê aí, dependendo de como você vai usar ela, o problema é a politicagem, né? O problema é a forma que o pessoal usa disso para poder ganhar benefício para si próprio ou para outros aí. Mas então ele faz isso, ó. Eu te dei uma revelação. Quando você chegar perto do faraó, lembra de mim, fala com ele, que eu sou uma pessoa que interpreta sonhos, que eu sei administrar, que eu sei fazer as coisas. Passa o tempo. Acontece exatamente aquilo que ele interpretou. O padeiro é morto, pendura ele lá numa árvore, e o copeiro volta para o faraó. E a Bíblia nos relata que a primeira coisa que o copeiro fez foi o quê? Esquecer de José. Ao contrário, se esqueceu dele. Essa é a frase que está aí. Às vezes você vai depositar a sua esperança na mão dos homens e falar com ele aqui: estou te ajudando hoje. Quando você estiver lá empresário, fizer a sua empresa, lembra de mim lá, que você me coloca, estou te ajudando, me coloca num cargo legal lá também. Essa pessoa vai virar esse empresário, ela vai esquecer de você no dia seguinte. Não deposite a sua esperança nessa pessoa, deposite a sua esperança em Deus, que Ele é fiel. Amém? Para a gente poder dar seguimento aí para chegar no final, a palavra nos relata, estou resumindo já porque o tempo é curto, nos relata que o copeiro estava lá, deram de volta o cargo dele junto a Faraó, e ele chega ali e um dia o Faraó tem um sonho. E esse sonho era o seguinte: o Faraó sonhou, quando ele dormia ali, que ele via 7 vacas gordas e bonitas, belas, vacas bem gordas, da beirada do rio Nilo, e essas vacas saíam de um lugar, de umas plantações que ele tinha, começavam a pastar, e de repente apareciam 7 vacas magras, feias, mirradas, e essas vacas vinham e engoliam as 7 vacas gordas. E ele ficou injuriado com aquele negócio, falou: meu Deus, que sonho é esse? O que está acontecendo? E aí a Bíblia nos relata que ele acorda, depois ele volta a dormir. Quando ele volta a dormir, ele tem mais um sonho. E o sonho é o seguinte: ele via 7 espigas. Fala espigas de trigo ali, não sei se seria de trigo mesmo, mas de fato ele viu 7 espigas, gordas, bonitas. E depois brotavam 7 espigas magras e feias. E essas 7 espigas magras e feias comiam as 7 espigas bonitas. E ele fica ali com aquilo apreensivo no seu coração, e ele manda chamar no reino dele ali todas as pessoas, os sábios, os magos, as pessoas que falavam que sabiam interpretar sonhos. E ninguém sabia interpretar o sonho dele. Ninguém conseguia interpretar o sonho. E o copeiro estava ali, no canto. Do nada, Deus trouxe ali na cabeça daquele copeiro: nossa, Deus, eu esqueci do homem. Agora eu lembrei. Faraó, deixa eu te falar, aqui tem um homem ali na cadeia. Quando o senhor ficou bravo comigo e me colocou lá, ele interpretou um sonho meu e tudo que ele falou aconteceu. Eu tenho certeza que se a gente trouxer ele aqui, ele vai falar exatamente o que esse sonho seu aí significa. E o faraó: não tem nada a perder mesmo, manda buscar ele. A Bíblia fala, foram lá, buscaram ele, deram um banho bonito, cortou a barba, colocou uma roupa elegante, chegou diante de Faraó. Faraó relatou o sonho que ele teve. Quando ele relatou o sonho, a primeira coisa que José falou foi o seguinte: quem vai fazer aqui a interpretação não sou eu, o sonho vem de Deus, quem fala é ele.
Se você ler na Bíblia, você vai ver isso aí. Quem vai falar o que aconteceu nesse sonho não sou eu. Eu estou aqui como porta-voz do Senhor. Me conta o sonho, contou. Quando contou, ele falou, esses 2 sonhos seus, na verdade, é um sonho só. O que significa? As 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas significam 7 anos de fartura no Egito. 7 anos, vai ter tudo. Todo mundo vai ter o que quiser. Você vai plantar aqui, o negócio vai dar 10 por 1, 20 por 1, 30, 100 por 1. Vai sobrar comida, vai sobrar tudo. Porém, as 7 vacas magras e as 7 espigas magras são 7 anos de miséria, de escassez. Todo mundo no mundo vai passar fome. E o que a palavra, esse sonho está trazendo? Que você vai ter os 7 anos de bonança, mas você tem que se preparar, porque os 7 anos de escassez logo vem. E tem mais um detalhe. Ele fala com o faraó, tem mais um detalhe pequeno. Se eu fosse você, preparava uma pessoa que sabe administrar. Essa pessoa vai ter que fazer o seguinte: tudo que produzir nessa terra durante os 7 anos de fartura, ele vai tirar 1/5 e vai armazenar, para quando chegar os 7 anos de escassez, ele ter sobrando para poder distribuir para o povo. Senão vai morrer muita gente. Ou seja, ele não só interpretou o sonho, falou com ele o que deveria ser feito. E aqui eu trago mais uma história para você, do seu trabalho, da sua escola, na nossa igreja, que você tem que trabalhar bem, tem que fazer as coisas bem. Tem uma historinha que eu imagino que vocês já saibam. Tinha um funcionário que estava indignado, porque o patrão dele só dava oportunidade para o outro, do lado. E o patrão, tudo que acontecia, o outro do lado que recebia. E ele estava indignado com aquele negócio. Um dia ele chega para o patrão e fala, quer saber do seguinte? Tudo que você tem aqui de bom você dá para ele, os de ruim você dá para mim. Então, me manda embora. Não quero ir embora desse negócio, não quero saber de nada não. E o patrão dele fala, o que está acontecendo? Não, tudo que é de bom você só dá para ele, para mim você só dá coisa ruim. Não, faz o seguinte, eu já vou conversar com você. Pega aqui, ó, anota nesse papel, desce ali naquela padaria, eu quero fazer um café amanhã para os 20 funcionários nossos ali daquele setor tal. Desce ali naquela padaria, vê quanto que tá o pãozinho, anota aqui para mim, por favor. Você traz e depois que você voltar a gente vai conversar. E ele fica indignado, desce chutando tudo, igual o Chaves, tudo eu. Chega lá, anota quanto que é o pão, vai dar R$10 esse pão maldito. Coloca o papel no bolso, volta, tá aqui, ó. 20 pão, vai dar R$10. Tá bom, senta aí um minutinho. Aí ele manda chamar o outro funcionário, que ele falou que tudo dava pra ele. Ô fulano de tal, faz um favor. Amanhã eu tô pensando em fazer um café. Vai ali naquela padaria, por favor. Vê quanto que tá o pãozinho lá pra gente ver, pra gente fazer um café legal pro pessoal. Beleza, deixa comigo, chefe. E o homem vai e demora. O outro foi com 10 minutos. O homem deu 40 minutos, não tinha chegado ainda. Aí deu uns 45 que ele chega. Ô patrão, você desculpa, eu tava correndo. O que aconteceu? Não, eu fiz o orçamento. Eu cheguei lá, o pãozinho aqui na padaria do lado, ele vai dar R$10 se a gente for pra gente comprar 20 pãezinhos. Só como eu já tava na padaria, não custava nada eu olhar o pão doce também. O pão doce aqui, ó, ele tá dando R$15. Se você quiser comprar o presunto tá dando 20. Se você quiser comprar a mussarela, tá dando tal. Se você quiser comprar o pão de queijo, tá dando tal. Esse tal. Só que aí eu vi que tem coisa na padaria do lado ali que às vezes fica mais barato. Eu resolvi ir lá também. Aí ele foi na outra padaria, fez o mesmo orçamento que ele tinha feito na de cá, ele fez na de lá. E aí ele olhou pro funcionário dele que estava reclamando. E olhou pro cara, obrigado. Ele foi embora. Ele olhou pro funcionário dele que estava reclamando. Você entendeu? Porque tudo é ele que está ganhando. Você não faz nada mais que o que te é pedido. Você é medíocre. Ser medíocre é estar na média. Você não faz nada além do que te pedem. E quando pede para o outro traz tudo. O orçamento, já sabe o que tem que ser feito. Às vezes nós estamos sendo medíocres. E ser medíocre não é legal. Deus não se agrada disso. Deus quer que você faça com excelência. Os grandes homens da Bíblia, tudo o que fizeram com excelência. Não adianta a gente querer um resultado extraordinário naquilo que a gente está fazendo, se a gente está fazendo com mediocridade. Se você quiser ser um pastor, acorde todos os dias como um pastor, leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, jejue todos os dias. Se você quiser ser um empresário, acorde às 4h59 da manhã, como diriam os coaches aí. Estude, leia livros, veja vídeos, aprenda. Assim que a gente tem que ser. Amém? Então depois ele tem interpretado o sonho de Faraó. Só para a gente poder fechar, o tempo já está se esgotando ali. Faraó fala com ele, meu filho, não tem ninguém melhor do que você que interpretou o meu sonho e me falou o que eu tenho que fazer para governar esse negócio aqui.
É você mesmo que vai governar isso aqui tudo. Levanta aí, gente. Traz, vamos fazer uma cerimônia aqui. Vamos mostrar para todo mundo. A partir de hoje, José, você vai mandar em tudo e em todos. Você só não vai mandar em mim no que se refere ao meu trono aqui. Tirando isso, se você mandar soltar, solta. Se você mandar prender, prende. Se você mandar dar comida, vai dar. Se você mandar não dar, também não vai. O que você mandar fazer, tá aqui meu anel. O anel era tipo um selo daquela época. Tudo que você colocar esse anel aqui, tá tudo certo. O pessoal vai te liberar. A partir de hoje, você que manda. Eu vou sentar aqui, eu sou um mero espectador. E deixou. A partir daquele dia, José se tornou o governador de uma das maiores potências do mundo. Sabe quando isso aconteceu? José tinha 30 anos de idade. Quando ele teve o sonho lá atrás, tinha 17 anos. O sonho dele demorou 13 anos para se concretizar. E tem gente que Deus prometeu ontem e está chorando hoje porque o negócio não deu certo. Meu irmão, minha irmã, o processo ele é lento. Às vezes você não está preparado para o seu processo. Você não está preparado para a sua vitória hoje. Tenho certeza que se José não tivesse estagiado na fartura da casa de Potifar e na escassez da prisão, ele não saberia governar na fartura dos 7 anos e nem na escassez dos 7 anos. E a Bíblia fala que ele exerceu o seu papel de governador excepcionalmente bem. Soube fazer. E como que o sonho dele se concretizou? Se você não sabe, ele estava governando um belo dia, a fome veio sobre o mundo nos 7 anos de escassez. Quem que brota lá na esquina? Os 11 irmãos que Deus tinha dado a revelação para ele lá atrás. E às vezes, irmãos, você conhece a pessoa, às vezes não, sempre. Você vai conhecer a índole da pessoa é quando ela tem poder. No dia que ela não tem nada, ela é humilde. Mas no dia que você der poder para uma pessoa, você vai conhecer o coração dela. Então dê poder a alguém, você vai saber quem realmente é aquela pessoa. Se fosse muitas pessoas no nosso dia de hoje, quando vesse os irmãos apontando lá, não ia deixar nem entrar. Ela já pega eles, joga na cadeia, deixa lá pelo menos uns 7 anos direto. Depois eu vou aparecer e vou falar que sou eu que mando nessa jossa aqui. Mas a Bíblia fala que ele fica irado. O coração dele está resistente, porque ninguém é de ferro. Ele faz os irmãos dele passar uma certa raiva ali, até Deus ir trabalhando no coração dele. Mas chega um momento que ele se revela para os seus irmãos. Ele tira, porque na época eles tinham uma coisa na cabeça aqui diferente, tira, fala com eles: eu sou irmão de vocês. E a palavra relata que ele chorava tão alto que todos no palácio, ainda que não estavam dentro do mesmo lugar, escutaram o choro dele. Ele sabia que os irmãos, a família dele era o mais importante. Em momento nenhum ele deixou o poder subir a cabeça. Será que Deus te deu um sonho muito grande e você já está pensando: o que você vai fazer? Como é que você vai pisar nas outras pessoas quando você estiver lá em cima? Provavelmente se você estiver pensando dessa forma, o sonho não vai concretizar. Deus, ele está vendo o seu coração, ele está vendo o trajeto. O trajeto é para te moldar. Amém? Gostaria de convidar você a ficar sobre os seus pés. A história é longa. Se eu fosse contar ela ao pé da letra, eu ia ficar aqui pelo menos mais umas 5 horas. Mas ela serve para nos mostrar que até o trajeto do seu sonho, essa palavra, eu não dei o título dela no início, se chama O Processo até a Realização do Seu Sonho. Até a realização do seu sonho você vai ter muito problema. Pode te jogar no buraco. Eles podem te vender como escravos, depois te revender como escravo. Você pode parar numa cadeia. As pessoas vão esquecer de você. Mas Deus é fiel e justo. Ele vai lembrar de você na hora certa, quando você estiver preparado. Feche os seus olhos um momentinho. Quero só te falar das lições que a gente tira dessa palavra. A primeira: as coisas não vão acontecer de maneiras óbvias. Deus te deu um sonho. Você não vai andar bonitinho no trajeto do seu sonho sem que problemas aconteçam. Os problemas vão vir. E no dia que os problemas vierem, seja fiel a Deus. O dia que o pecado te oferecer um prato de fartura, de lazer, de prazer, lembre-se que Deus é com você. Você tem um sonho. O sonho te mantém de pé. Outra coisa, não conte o seu sonho para qualquer um. Lembra do meu testemunho? Eu contei muitas vezes e muitas vezes deu errado.
Do dia que eu fui fiel, o Senhor me honrou. E por último, eu só quero contar uma breve história para a gente encerrar. Pode manter os seus olhos fechados. Eles falam que essa história ela é real. Tinha uma senhorinha que ela estava quase morrendo, estava doente. E eles chamam um certo pastor para poder orar por ela. E esse pastor então vai, como servo de Deus, chega na casa dela, uma casinha muito simples, muito simples. Ele entra na casa, se assenta ao lado da cama da senhora, e ele vê do lado da cama dela um quadro com um papel inusitado ali. E aí ele ora pela senhora e tudo mais, aquela coisa toda. E depois que ele ora, ele pergunta para a senhora: senhora, mas a vida inteira você morou aqui? Como é que é? Falou: meu filho, eu sou assim mesmo. Eu tenho o que a vida me deu. Eu sou simples desse jeito. Eu não tenho mais nada. Deus me deu isso aqui, é o que eu tenho. E aí ele fala assim: mas e esse quadro aqui que está em cima da sua cama aqui? O que é isso? Ah, meu filho, isso aí é quando eu trabalhava para um patrão mesmo. Ele gostava muito de mim. Trabalhava na casa dele como faxineira. E um dia ele me deu esse papel. E eu achei tão bonito, tão generoso da parte dele, que eu peguei esse papel e enquadrei ele, coloquei ele aí no canto. Deixei. Ele falou assim com ela: você sabe o que é esse papel que você colocou aqui no quadro? E deixou parado aqui? Eu falei: não, eu só achei bonito e coloquei ele aí. Achei muito generoso. Eu falei: pois é, esse papel aqui se chama testamento. Esse homem deixou para a senhora pelo menos 3 fazendas. Deixou terras, deixou um monte de coisa. Tudo que esse homem tinha, ele deixou uma parcela muito grande para você. E você não pegou nenhuma. Ah, não sabia. E parece que depois essa senhorinha vai e morre. Não pôde desfrutar de nada. E por que eu estou te contando isso? Porque às vezes a gente está olhando para essa história e está indo: poxa, nossa, a senhora deixou de resgatar, né? Tinha tanta riqueza e morreu como pobre, olhando os bens materiais. Eu quero te falar uma coisa: se você está pensando dessa forma, essa pessoa, essa senhorinha é exatamente você mesmo. A Bíblia tem mais de 31 mil versículos, mais de 8 mil promessas, e você não sacou nem 2 delas. Deus tem grandes coisas para a sua vida. E eu quero orar com você. Mantenha os seus olhos fechados. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo nosso dia. Nós te agradecemos pela nossa família. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é fiel conosco. Pai, nós te pedimos a força para manter a integridade durante o nosso processo até o nosso sonho. Te pedimos a força, ó Pai, para manter a nossa fidelidade com o Senhor até o processo do nosso sonho. Deus, eu te peço que em nome de Jesus, cada pessoa que está neste lugar possa levar essa palavra para sua casa, Deus, e lá refletir nela. Lembrar, ó Pai, aquilo que o Senhor falou. Trazer à tona, Deus amado, trazer as lembranças, Deus amado, tudo aquilo que o Senhor revelou neste lugar. Não deixa, ó Pai, que essa palavra morra, mas que pelo contrário, quando essa pessoa amanhecer amanhã, essa palavra possa estar viva como uma chama no seu coração. Deus, eu te peço, ó Pai, que cada pessoa que está neste lugar possa, Pai amado, atravessar o processo com o Senhor sendo fiel. Deus amado, com ela sendo fiel com o Senhor. No dia, ó Pai, que essa pessoa estiver encontrando a dificuldade, que o Senhor, ó Pai amado, possa lembrar ela: seja fiel comigo, ainda que te joguem num buraco, ainda que te vendam como escravos, ainda que te vendam, eu serei contigo por onde quer que você andar. Amém? Se você crê nessa palavra, levante a sua mão, diz um amém bem forte e aplauda a palavra de Deus. Aleluias. Aleluias. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso. Amém? Era bênção, né, irmãos? Foi uma bênção a palavra. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, Kennedy, em nome de Jesus. E que Ele te ajude nessa nova jornada, em nome de Jesus. Eu me lembro do dia que a Ju falou isso. Não, eu já falei com Deus. Deixa Deus, fala com ele então, Deus. E deu certo, tá vendo? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar agradecendo ao Senhor mais uma vez por essa palavra, por este culto, por tudo que o Senhor fez aqui, nos ensinou, em nome de Jesus. Pai, nessa noite, nós queremos glorificar o Teu nome, te exaltar, bendizer o Senhor pela vida do Kennedy, ó Pai, da sua família. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor fez na vida dele e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Deus amado, muito obrigada por nesse período ter ensinado ele coisas valorosas da parte do Senhor.
Obrigada, Deus, porque ele não reteve aquilo que o Senhor ensinou. E que ele, ó Pai querido, se dispôs e trouxe como aprendizado essa linda palavra da parte do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Que o Senhor nos faça, Pai querido, trilhar esse caminho de forma, Deus amado, que sejamos totalmente confiantes no Senhor. Pai querido, muito obrigada por este culto, por cada louvor aqui cantado ao Senhor. Obrigada pela tua maravilhosa presença neste lugar. Obrigada por cada vida que veio se encontrar hoje com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe a nossa semana. Que o Senhor se faça presente em todo o tempo. E que nós possamos estar com os nossos ouvidos e a nossa vida sensíveis ao Senhor. Obrigada, Pai. E que o Senhor continue a nos abençoar. Que a nossa semana seja repleta, Senhor, da tua graça e da tua bondade. E que o Senhor nos permita retornar para as nossas casas, debaixo da tua proteção, debaixo, Senhor, das potentes mãos do Senhor. E que no nome de Jesus nós possamos, ó Pai, continuar todos os dias firmes e confiantes no Senhor, para a glória do teu nome. Aplauda o Senhor. Se despeça da pessoa que está aí ao seu lado. Deseja a ela uma semana de vitória em nome de Jesus. E até quarta, se Deus assim quiser.